Ontem teve sessão no plenário da Câmara, mas por falta de quórum não houve votação. 3 medidas provisórias trancam a pauta essa semana. A gente agora vai para o Salão Verde, agora são 9h04. Quem está lá no Salão Verde é a Mariana Pichitsky, com os líderes dos partidos. Bom dia, Mariana. Então, essa manhã é o momento da gente dar essa expectativa para a votação do plenário, que não conseguiu ontem votar nada, mas também falar um pouco, além das medidas provisórias que trancam a pauta, sobre a reforma política que está chegando perto do plenário, né? É isso, Vera. Bom dia a todos. Tem uma sessão extraordinária da Câmara marcada para 1h55. Na pauta, essas medidas provisórias que estão trancando a pauta, e também a 783, que trata do refis, as atenções realmente estão voltadas para a reforma política. Nós estamos com 2 vice-líderes partidários, vamos discutir um pouco como é que deve ser o início dos trabalhos dessa semana aqui na Câmara. O deputado Hildo Rocha apareceu na reportagem falando da reforma política, mas vamos antes falar sobre o plenário. Estamos também com o deputado Edmilson Rodrigues, que é do PSOL. Deputado Hildo Rocha, o senhor acha que é possível o plenário avançar nas medidas provisórias? Semana passada não houve votação, ontem já não houve quórum. Como é que o senhor acha que vai ser o plenário essa semana? Bom dia. Bom dia. Eu acho que teremos votações sim, vai haver quórum essa semana, hoje e amanhã, com certeza teremos quórum e vamos aprovar as medidas provisórias que estão trancando a pauta da Câmara. São medidas provisórias importantes, como a do caso de registro público, que permite que a mãe registre o local de nascimento do seu filho onde ela mora, ou até mesmo no local em que ela teve o parto, onde o filho nasceu, assim como também a medida provisória que permite, que é a 775, que permite que as pequenas e médias empresas vão ao mercado conseguir atrair recursos para as suas empresas, para capital de giro, que hoje é muito difícil, mas com essa mudança na medida provisória facilita demais o acesso das médias e pequenas empresas no mercado financeiro. Deputado Edmilson Rodrigues, o senhor concorda que é possível avançar nessas MPs essa semana? A linha do pessoal tem sido de obstrução e é bom explicar o porquê. É que nós sabemos que o governo tem uma pauta que inclui a reforma da Previdência. Então, nós sabemos que será a destruição do direito à aposentadoria e será derrotado em plenário. Essa é a nossa convicção, apesar de ter sido aprovada na comissão especial. E, no entanto, a nossa missão aqui é evitar que a pauta avance, porque será um prejuízo grande. Ainda que as medidas provisórias que estão em pauta, algumas delas têm aspectos muito positivos. Por exemplo, a primeira, a 775, que trabalha a questão dos ativos financeiros e dos gravames, ela precisa de algumas emendas. O pessoal tem um destaque para evitar que aquele bem de 200 mil, que foi, digamos assim, penhorado, seja leiloado por 500 e isso fique com o credor. Então, você que tem o bem praticamente entregaria, mas são ajustes importantes. No entanto, a nossa linha será obstruir, principalmente porque a medida provisória 783, aí sim, no momento em que as universidades estão parando, que o salário dos servidores está sendo congelado, é inadmissível que só os produtores rurais, dos latifuniários, tenham cerca de 50 bilhões negociados das dívidas já há 8 anos, 4% apenas a ser pago a partir de janeiro de 2018. Em alguns casos, multas, juros chegam a redução de até 100%. E só para ter uma ideia, a JBS, desse total aí, ela teria pelo menos 10 milhões que ela deixaria de pagar. A JBS do Batista, que denunciou as autoridades, inclusive o presidente, esse processo todo de corrupção que tanto, digamos, enlameia a política brasileira. Então, essa é uma medida provisória perigosa, porque abre mão de recursos públicos. O próprio governo agora, depois que fez negociações, mas sabe que dentro da máquina do governo não há total divergência, porque como é que justifica, digamos, liberar do pagamento impostos ou contribuições previdenciárias quando o governo fala em déficit previdenciário, como o caso do Fundo Rural, esses 50 milhões, que hoje são 10 milhões, mas atualizados chegam a 50, é o Fundo Rural, é o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, seria um prejuízo aos trabalhadores do Brasil inteiro, particularmente os trabalhadores rurais e às finanças públicas. O deputado Hildo Rocha não falou dessa medida provisória 783 do refis, que está na pauta, não está trancando ainda, tem um prazo ainda maior, mas tem uma negociação grande em torno dela, o governo negociando com os deputados. O senhor acha que é possível votar essa logo?
Olha, essa medida provisória é importante para que as empresas tenham condições de melhorar o seu fluxo de caixa. É interessante que o governo também passe a receber mais receita tributária, porque essa é a lógica do refis. Logicamente que nós somos contrários a refis permanentes, nós somos a favor que haja refis como esse que está sendo proposto pelo governo, que visa aumentar a arrecadação e salvar muitas empresas e salvar, acima de tudo, vários empregos, porque muitas empresas, com essa crise toda, essa crise econômica, diminuíram as suas atividades e, ao diminuir sua atividade, diminuiu a sua receita. E, com isso, muitas delas deixaram de pagar tributos e o governo quer arrecadar, nem que seja parcelado, que é essa a proposta, não vai se isentar das dívidas nenhuma empresa. O que vai é parcelar o que eles devem para a União. Bom, vamos falar então agora um pouco sobre reforma política. A Comissão Especial da Reforma Política, que aprovou na semana passada o Distritão e o Fundo Eleitoral, tem uma reunião agora, meio-dia, e para votar os 3 últimos destaques, antes de encerrar a votação do relatório do deputado Vicente Cândido. E os destaques, um deles trata da possibilidade de os candidatos nos distritos eleitorais ou a outros cargos majoritários poderem aparecer ao mesmo tempo nas listas partidárias pré-ordenadas a partir de 2022, quando passar a vigorar o distrital misto. E, além disso, outros 2 destaques também que podem ser discutidos hoje é o que refere-se à possibilidade de o suplente de senador ser o candidato a deputado federal mais votado no partido, mesmo partido ou coligação, na circunscrição do titular do mandato. Para fazer um pouquinho o balanço, o deputado Edu Rocha é da Comissão Especial, né, deputado? O senhor acha que esses 3 destaques vão ter algum problema ou vai ser concluída hoje essa votação, essa etapa nessa Comissão Especial da Reforma Política? Olha, esses destaques não lograrão êxito porque nós entendemos que eleição de deputado é aquele que representa o povo, portanto ele não pode ser suplente de senador, porque senador é o representante do Estado, então tem que ter as regras próprias da eleição de senador. O deputado federal mais votado não pode ser, nós entendemos assim, o suplente de senador. Ou seja, aquele que irá substituir o senador no caso da vacância do cargo. Então, isso não vai passar, assim como as outras propostas que estão lá, através de destaque, também não lograrão êxitos. Deputado Edmilson, você é suplente na comissão, tem representante do pessoal na comissão. O senhor acha que é possível mudar, aprovar esses destaques ou vai ficar como já foi aprovado semana passada? Acho que as questões principais foram aprovadas, e, a meu ver, elas oferecem um problema sério assim, para a crença do povo brasileiro na política. E a política é importante, porque muda-se o país, a vida pode melhorar se a política e as políticas públicas forem em favor do povo. Então, esse debate todo tem um valor estratégico importante, porque o povo todo diz, ora, não se acredita mais em política, tem que fazer uma reforma política. A sociedade civil apresentou uma proposta, CNBB, OAB, que garante participação popular, e o que se aprovou, na verdade, enfraquece os partidos, favorece o individualismo, o personalismo, aquelas figuras mais conhecidas, com a aprovação do Distritão. Então, ainda haverá muito debate. É possível que seja aprovada uma proposta distrital mista, significa que os partidos sejam valorizados, como é na Europa, e tenham a possibilidade de, dentro de uma lista, aqueles mais votados serem indicados e uma outra parte, 50%, receber o voto direto e quem for mais votado, digamos, seria empossado no cargo. Eu acho que esse debate é importante ser realizado. O mais importante é que a cultura do trabalho coletivo, do fortalecimento dos partidos é fundamental. Quando você aposta nos figurões, você pode criar uma situação em que só os mesmos se elejam. Então você que já é prefeito, por exemplo, ou é ex-prefeito, fica muito conhecido numa região, ex-governador, ou que já tem um mandato de deputado, teria mais chance. Isso inviabilizaria a renovação da política, seria, a meu ver, nesse aspecto, muito prejudicial. Eu acho que o que nós teríamos mesmo é que suspender tudo isso e fazer um grande debate nacional para uma reforma profunda da política, de modo que, respeitando a representação do povo através da democracia representativa, nós não temos jamais que pensar em eliminar o Congresso, ao contrário, tem que fortalecê-lo, dignificá-lo, mas termos a possibilidade do povo agir mais diretamente. Hoje há meios técnicos para isso e há falta de vontade política para dar voz ao povo.
Deputado Edu Rocha, o Distritão foi aprovado semana passada no plenário na comissão especial, era um destaque do PMDB, foi uma aprovação apertada, 17 votos a 15, e há muitas críticas desde então. O senhor acha que existe a possibilidade de aprovação desse Distritão no plenário? Eu acredito que seja aprovado também no plenário da Câmara, é necessário 308 votos. Lembrando que na proposta do Vicente Cândido não constava realmente o voto majoritário para a escolha de deputados estaduais e federais. É uma emenda do deputado Miro Teixeira, que foi emendada, que foi destacada pelo PMDB, por entender que nesse momento de transição, nós sabemos que o modelo atual, que é o modelo apenas do Brasil, que é esse do voto proporcional simples, de lista aberta, porque existe muito voto proporcional de lista fechada em vários países, mas onde há parlamentarismo, que é diferente do nosso caso, que é presidencialista. Então, o modelo adotado hoje pelo Brasil, esse sistema já faliu, já se exauriu, já não serve mais, porque ele é um sistema que atrai a corrupção. Então, nós entendemos que, nesse momento, para o ano que vem, o mais adequado seria eleger aqueles que tiver mais voto, independente do partido que ele esteja, mas aqueles mais votados serão os eleitos. A partir de 2022 entraria, então, no caso, o que o deputado Edmilson falou, seria o distrital misto. O distrital misto, onde os mais votados nos distritos serão eleitos, assim como dá oportunidade para os partidos também, na lista fechada, eleger a metade dos parlamentares, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Rapidamente para encerrar, deputado, sobre a questão do fundo eleitoral previsto, hoje atingiriam 3,5 bilhões de reais, também houve muitas críticas desde a aprovação na semana passada. O senhor acha que tem chance de passar no plenário? Ele passou com bastante folga lá na comissão. Eu entendo que nós temos que optar entre financiamento empresarial, que é aquele que está proibido no Brasil, porque as empresas, ao financiar as candidaturas eleitorais, elas tinham uma segunda intenção, que era ganhar 3, 4, 5 vezes mais daquilo que investiu. Isso está provado, por isso que está proibido, ou financiamento com recurso público. Há essa escolha. Logicamente que o modelo de financiamento com recurso público não é o ideal. O ideal seria que os partidos financiassem as candidaturas. Mas se não há recurso próprio dos partidos, porque o fundo partidário ele é utilizado muito mais para a manutenção e divulgação das ideologias partidárias do que o financiamento de campanha, então se criou essa forma de financiamento de campanha. Eu entendo que o presidente Rodrigo Maia tem razão quando ele diz que há necessidade de criação do fundo de financiamento de campanha com recurso público, mas que ele vai diminuindo ao longo dos anos. O valor, a média apontada nesse relatório, no que foi aprovado, está muito alto. Nós temos que diminuir um pouco para que as campanhas sejam mais baratas, porque as campanhas no Brasil elas são muito caras. Logicamente que não é a mais cara do mundo. Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, tem uma das campanhas mais caras do mundo, mas a campanha no Brasil ainda é muito cara e temos que trabalhar para diminuir o custo delas. Deputado Edmilson Rodrigues, o pessoal tem uma proposta de diminuir o valor desse fundo. O senhor acha que isso é possível já ser incorporado a esse relatório no plenário? O deputado Edu Rocha falou uma questão importante. Foi aprovado aqui o não financiamento empresarial de campanha. Está aprovado hoje. A JBS diz, eu tenho tantos deputados. A Odebrecht diz a mesma coisa. Banqueiro diz, tantos são meus deputados. Por quê? Financiam e depois exigem que esse pagamento de propina, esse financiamento de campanha, seja retribuído com superfaturamento de obras, desvio de recursos públicos, e a Petrobras e o Brasil foi vítima disso, e para dar apenas esse exemplo grave, né, para a economia nacional. Agora, qual é a alternativa? Então, um fundo partidário, como em quase todos os países desenvolvidos, é importante. Um fundo, aliás, para financiar as atividades políticas, porque a democracia é necessária no país. Não tem como fazer eleição sem gastar com a justiça eleitoral e sem viabilizar a participação partidária ou dos cidadãos diretamente, como em alguns países até se permite. A Itália tem um grau de participação direta. A França, por exemplo, é um presidencialismo, semi-parlamentarismo ou semipresidencialismo. Então, nós temos que ver que modelos poderiam ser incorporados para modernizar a política e não para manter tudo como está ou até piorar. Então, se
a alternativa é constituir um fundo, nós, no entanto, temos que ter cuidado, porque não é justo que se gaste com eleições e com financiamento da democracia, é bem verdade, mais do que se gasta, por exemplo, do que está no orçamento para a área da cultura, do esporte. Então, ministérios inteiros deixam de investir na juventude, no lazer, os artistas, as artes, o patrimônio histórico acaba ficando em último plano. Então, isso não seria justo com o país, com a cidadania brasileira. Então, esse debate tem que ser feito de forma tranquila, séria, porque a população não pode se sentir, digamos, no afã de querer mudanças na estrutura política, ver mudanças sendo feitas para pior. Então, essa preocupação é muito importante. Financiamento privado, empresarial, não. O financiamento individual, o cidadão que quer, um professor, advogado, um microempresário que queira pessoalmente contribuir, isso pode ser debatido, porque faz parte, digamos assim, de uma vontade cidadã de ajudar num processo de democracia. Agora, o fundo será necessário para complementar o volume de recursos que nós avaliamos, o pessoal avaliou, que está exacerbado, particularmente considerando a conjuntura de crise que nós vivemos e todo um trabalho de reformas baseado no discurso do déficit e do desequilíbrio fiscal. Ok, deputado Edmilson Rodrigues, deputado Dudu Rocha, obrigado pela entrevista, boa semana de votações, vamos voltar com a Vera.